impacto da desvalorização do peso. ONGs criticam a proibição de mulheres frequentarem parques no Afeganistão. Ações da Evergrande despencam quase 80% em retorno à bolsa. O Ocidente da Austrália mata 3 fuzileiros navais dos Estados Unidos. 8 seguem internados. E ainda o Japão convoca o embaixador chinês para explicar a campanha de assédio contra empresas. É a partir de agora em seu Boa Tarde Mundo. Já começando com essa notícia, o embaixador chinês no Japão, Liu Jiang, foi convocado para dar explicações sobre o que Tóquio acredita ser uma campanha de assédio contra empresas japonesas. O governo japonês convocou nesta segunda-feira o embaixador chinês para protestar contra o que considera ser uma campanha de assédio da China sobre empresas japonesas, logo após o início do despejo no mar de águas da usina nuclear de Fukushima. O vice-chanceler japonês Masataka Okano declarou ao embaixador chinês Hu Jianhao que Pequim deve informar corretamente ao público, em vez de despertar preocupações com informações sem base científica. A China suspendeu na semana passada a importação de produtos do mar procedentes do Japão, em reação ao início do despejo da água utilizada para resfriar os reatores nucleares da central de Fukushima. O procedimento conta com a aprovação da Agência Internacional de Energia Atômica e Tóquio garante que a água não representa perigo para o meio ambiente e para a saúde humana. Desde o início da campanha de assédio, empresas japonesas aparentemente escolhidas de maneira aleatória, que vão de restaurantes, hotéis e até escolas, receberam milhares de ligações de telefones chineses. O despejo progressivo de mais de 1 milhão de toneladas de água tratada procedente da usina começou na quinta-feira e está previsto para prosseguir até o início da década de 2050. Trocando de assunto agora, e no dia que marcou o retorno dos títulos da empresa Evergrande, a bolsa, as ações de Evergrande desabaram quase 80% nesta segunda-feira. A empresa teve os títulos suspensos do mercado por 17 meses. As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande desabaram quase 80% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, dia que marcou o retorno dos títulos ao mercado depois de uma suspensão de 17 meses. A retomada das operações aconteceu depois que a empresa anunciou na última sexta que tinha cumprido as exigências da Bolsa, entre elas a publicação dos resultados financeiros e outras regras para permitir a cotação. A Evergrande, que já foi a maior empresa do setor imobiliário da China, anunciou a suspensão dos pagamentos em 2021 e tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos, o que a transforma em um símbolo da crise imobiliária chinesa que gera um temor de consequências para a economia mundial. As ações do grupo registraram uma queda de até 87% durante a sessão na Bolsa, o que reduziu o valor de mercado a menos de 600 milhões de dólares. Em 2017, o grupo era avaliado em 50 bilhões de dólares. No domingo, a empresa anunciou um prejuízo no primeiro semestre equivalente a mais de 21 bilhões de reais, um resultado menor que as perdas de mais de 40 bilhões dos primeiros 6 meses de 2022. Em março do ano passado, a Bolsa de Hong Kong suspendeu a negociação das ações da Evergrande depois que o grupo imobiliário não divulgou os resultados financeiros de 2021. Agora, para encerrar nosso primeiríssimo bloco, o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, anunciou um pacote de medidas econômicas depois da desvalorização do peso e o aumento da inflação. O governo argentino lançou medidas para tentar fortalecer o consumo, limitar o impacto da desvalorização do peso e enfrentar a inflação, que supera 100% ao ano. As medidas incluem abonos fiscais e o pagamento de bônus extraordinários a trabalhadores e aposentados, no contexto do Programa de Fortalecimento da Atividade Econômica e do Salário. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que é candidato à presidência, explicou que o objetivo é que cada um dos setores da economia tenha, de alguma forma, o apoio do Estado. Entre os anúncios está o da criação de um fundo para financiar exportações de 770 milhões de dólares, com aportes do Banco Nación e do Banco de Investimento e Comércio Exterior. O governo também divulgou a eliminação de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, além da entrega de fertilizantes.
O prejuízo global deste ano devido à seca é estimado em 20 bilhões de dólares, ou quase 3% do PIB. A bateria de medidas é anunciada depois da desvalorização do peso em cerca de 20% neste mês e o aumento em 21 pontos percentuais da taxa de referência para 118% ao ano, decisões que desencadearam uma aceleração na alta dos preços. Agora uma pausa rápida em nosso TTM, a seguir o bom do açaí, uma ameaça para a Amazônia. E ainda a ONG critica a proibição de mulheres que frequentam o parque no Afeganistão. O nosso intervalo é rápido, não sai daí, hein? Voltando do nosso intervalo agora, e 8 fuzileiros navais americanos permanecem hospitalizados, um deles na unidade de terapia intensiva, após o acidente com um avião militar no norte da Austrália, que matou 3 marines. Um acidente com um avião militar no norte da Austrália matou 3 fuzileiros navais dos Estados Unidos e 8 permanecem internados nesta segunda-feira. O Boeing MV-22B Osprey, uma aeronave capaz de pousar e decolar como um avião ou verticalmente como um helicóptero, sofreu um acidente no domingo durante exercícios militares na ilha de Melville, ao norte de Darwin. 23 fuzileiros navais americanos estavam a bordo. As autoridades locais abriram uma investigação e tentam recuperar os corpos dos 3 marines mortos. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida ao redor da região. As autoridades prevêem permanecer por pelo menos 10 dias na área repleta de arbustos, o que dificulta as tarefas. O norte da Austrália se tornou uma base importante para as Forças Armadas Americanas nos últimos anos, com Washington e Canberra trabalhando em conjunto para contra-atacar a crescente influência chinesa na região da Ásia-Pacífico. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, homenageou os militares envolvidos no acidente e enviou as condolências aos familiares. Mudando de assunto, e sobre o sol escaldante do verão amazônico, José Diogo escala uma palmeira com agilidade, corta um cacho de pequenas frutas pretas. Elas estão iniciando a colheita do açaí, o sustento de sua comunidade quilombola, que pode representar uma ameaça para a Amazônia. Nesta comunidade da Amazônia brasileira, a colheita do açaí já começou. O boom do fruto de origem indígena vem beneficiando economicamente os produtores como José Diogo. Em um dia bom, ele enche 25 cestos de 14 quilos, que vende de R$12 até R$25 cada. Trouxe muita coisa boa. Às vezes tinha muita coisa que eu não tinha, por exemplo, minha casa, eu não tinha ainda. Aí depois, através do açaí, foi tirando açaí e foi construindo. Não está pronto ainda, mas a gente vai construindo devagar. Não dá para construir uma vez, mas vai devagar, devagar a gente vai chegando lá. Aí, graças a Deus, chegou o açaí, a coisa vai melhorando. O açaí cresce naturalmente em áreas inundáveis no estado do Pará, que concentra mais de 90% da produção brasileira. A fruta sempre fez parte da dieta dos paraenses, mas as propriedades nutritivas e antioxidantes popularizaram o açaí como um superalimento no Brasil e no exterior, o que fez a demanda disparar. Intermediários compram as frutas na comunidade e as transportam de barco até Belém, onde revendem no centenário Mercado Ver-o-Peso até no máximo dia seguinte, antes que o fruto estrague. Os vendedores podem ganhar até R$300 em uma jornada. Então, hoje em dia aqui no açaí é muito mais rentável para mim estar trabalhando aqui como autônomo. Eu ganho muito mais do que eu estar empregado numa firma. Tem essas vantagens, tem essas desvantagens, mas só a pessoa usar a cabeça e saber administrar. Mas aqui, hoje em dia, é mais viável do que eu estar trabalhando de carteira assinada. Mas apesar de o açaí ser promovido como um exemplo de bioeconomia que gera renda para os moradores da Amazônia sem desmatar a floresta, estudos têm demonstrado que a expansão está levando a uma perda da biodiversidade.
Isso pode afetar até mesmo o açaí, que se torna menos produtivo pela perda de polinizadores como abelhas, formigas e vespas. A gente tem já uma grande preocupação, porque esse boom do açaí trazendo para a cadeia um processo que chama o seguinte: a gente está entrando no monocultivo do açaí. Então, isso pode se tornar um problema para nós, porque a gente sabe que a gente vive na Amazônia e a Amazônia não vive só de uma espécie só. Alguns defendem melhores regras de conservação e fiscalização para ajudar a combater o monocultivo. Com o aumento do preço, as pessoas querem produzir mais e aí tem sim já indicativos de que as práticas de manejo que estão sendo adotadas, elas diminuem a biodiversidade das áreas produtoras. Esse é um desafio. E o outro desafio é que o preço do açaí subiu muito. E o açaí, ele é um produto da dieta, da segurança alimentar do povo paraense. De acordo com o último censo do IBGE, existem 3.500 comunidades quilombolas no Brasil, totalizando 1.300.000 pessoas, que muitas vezes se sentem invisíveis aos olhos da sociedade e querem ser reconhecidas como protetoras da floresta. Nós não queremos uma Amazônia que se falem dela, que se preserve ela, uma flora, uma fauna, mas que se esqueçam que aqui tem pessoas, que aqui tem seres humanos que precisam viver e viver bem, viver com qualidade de vida. Nós queremos ter qualidade de vida, nós queremos ter um ambiente, preservar o meio ambiente, mas também fazer parte desse meio ambiente. Antes de encerrar o Boa Tarde Mundo desta segunda-feira, organizações não governamentais criticaram nesta segunda a decisão dos talibãs de proibir o acesso dos afegães a um parque nacional. Os direitos das mulheres têm sido cada vez mais limitados no Afeganistão. Veja na reportagem. A decisão do regime talibã de proibir o acesso das mulheres afegãs ao Parque Band-e-Amir é cruel. A denúncia foi feita por diferentes organizações não governamentais nesta segunda-feira. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e destino turístico das famílias, por seus espetaculares lagos na província de Bamiyan, no centro do país. A vice-diretora de Direitos Humanos das Mulheres da ONG Human Rights Watch, Heather Barr, disse que, não satisfeitos em privar meninas e mulheres da educação, do emprego e da liberdade de movimento, os talibãs também querem tirar delas os parques e os esportes, e agora até a natureza. E destacou que as casas têm se tornado prisões para as mulheres, que precisam estar acompanhadas por um homem da família para sair nas ruas. O ministro afegão da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, Mohamed Khalif Hanafi, justificou a decisão alegando que o uso do véu não foi respeitado nos últimos 2 anos. Desde que voltou ao poder em agosto de 2021, o Talibã não parou de reduzir os direitos das afegãs, que não podem frequentar escolas de ensino médio, nem universidades, trabalhar para ONGs ou órgãos públicos. E o nosso BTM vai ficando por aqui, mas para rever as reportagens, o que passou aqui hoje, é só voltar aqui na nossa web TV, aqui no YouTube TV Mundial, que inclusive é uma novidade, que esses dias aí não tem Boa Tarde Mundo, mas agora nós somos TV Mundial, meu povo. Agora nós somos oficialmente TV Mundial. Então fica ligado que além de nome, a programação, você sabe que já teve várias mudadas aí, Desde que começou a botar Mundo, J1. E é isso, a programação maravilhosa que a gente ama. Mais informações, é só você continuar na nossa programação da TV Mundial. Um grande abraço pra você, curta a semana. Começou mais a semana e vamos dar um check ali no sábado. Tchau, gente! Amanhã estamos de volta.